Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal aqui de entrevistas, onde a gente conhece um pouco mais os bastidores, das opiniões de grandes gestores, profissionais, empreendedores aqui do Brasil. E lembrando também que você pode acompanhar todas as semanas também pelo podcast, pela sua plataforma de podcast preferida. É só procurar lá, BMC Talks com o Marcos Saravari. Toda semana tem um convidado muito especial e hoje a gente vai ter um bate-papo muito enriquecedor aqui com os maiores economistas do país, também gestores, também falando um pouquinho sobre estratégia, gestão, mas também para a gente conhecer um pouco sobre a carreira, a carreira de economista, a carreira de CIO, estrategista. A gente vai conversar aqui com o Nilson Teixeira, que é um dos maiores nomes da economia aqui do país. Muito boa noite, Nilson. Prazer ter você por aqui. Marcos, é um prazer estar aqui com você e participar do seu programa, bem interessante aqui. E vamos lá, vamos bater esse papo aqui, falar um pouco da gente, ouvir de você as perguntas. Obrigado novamente pelo bate-papo. Ô Nilson, antes de falar de gestora, da macro, falar um pouquinho de macro também, falar um pouquinho de Brasil, estratégia, falar um pouquinho de economia, que acho que é o nosso foco aqui, mas aqui a gente também sempre gosta de conhecer as empresas, as pessoas que formam realmente uma gestora, uma cota, um fundo, quem está por trás realmente da tomada de decisão. E falar um pouquinho também da carreira do Nilson. Eu acho que todo mundo conhece o Nilson, pelo menos eu vou falar aqui abertamente também um pouco do histórico. A gente lembra muito ali da sua participação ao longo dos últimos 18 anos, vamos colocar assim ali no Credit Suisse. Eu já vou fazer um spoiler aqui, uma participação. Eu já fui ali naqueles eventos ali do Credit Suisse final de ano ali várias vezes, que para mim era o evento do ano. Precisamos escutar aqui que o Nilson vai falar sobre o ano que vem, mas perguntar o seguinte aqui, até olhando para o seu currículo, como é que foi essa construção realmente de jornada, unindo também a academia, o histórico acadêmico, essa construção até chegar como gestor, como CIO mesmo de uma gestora. Mas também assim, preciso passar por um grande banco. Hoje em dia, por exemplo, tem algumas gestoras que já nascem, de certa forma, independente. Então, falar um pouquinho da carreira, como que o Nilson chegou até aqui, para a gente conhecer um pouco mais também do dia a dia e da construção do Nilson que a gente conhece hoje, Marcos, é uma carreira longa e até um pouco diferente, Eu sou carioca e eu, com 17 anos, passei em engenharia no Fundão, o FRJ, Federal do Rio de Janeiro. Fiquei um ano lá estudando e aí eu vi que precisava complementar os meus estudos. Olhando para trás, foi exagero, mas enfim, eu fui fazer economia de noite na UERJ, Passei no vestibular de novo na UERJ e as duas eram públicas, Então eu sou um daqueles brasileiros que foi subsidiado pela sociedade estudando em universidades públicas. Aí, muito bem, eu tinha no início da minha carreira era ser engenheiro, fui trabalhar numa empresa chamada Elevadores Otis. Então, aqui eu já estava vendo que eu ia para o mercado financeiro, porque a tal subir, descer é a cara do mercado hoje. Mas logo ali eu vi que não era muito a minha praia ser engenheiro, ficar furando parede para construir elevador, e de fato eu fiz isso. Aí eu fiz naquela época um concurso para o BNDES, década de 80, pouco emprego. Aí eu passei no BNDES, no concurso, entrei na instituição. Na época até interessante que eu também fiz um processo seletivo e também fui chamado para o Garantia, Interessante naquela época, só que no Garantia você entrava pela tradição, você entrava como mensageiro, office boy, enfim, não importa que você fosse já formado, mas você ficava entregando documentos, corria no Banco Central no Rio de Janeiro para entregar propostas de leilão. Eu achei que aqui, eu vou ganhar X e no BNDES era 3X ou 4X. Não que o salário no BNDES naquela época fosse tão alto quanto hoje, mas o salário que o Garantia ofereceu no começo era muito baixo. Eu não sabia o que era bônus e fui para o BNDES, trabalhei alguns anos lá com reforma agrária
nada a ver com a minha profissão, mas enfim, fui trabalhar com reforma agrária, foi um período que eu aprendi muito. E aí eu entendi que eu tinha que estudar mais, né? Daí eu fiz prova, passei para o mestrado na PUC, no Rio de Janeiro. Aí eu voltei para o BNDES por um período curto, no processo de privatização, na década de 90, e novamente eu fui fazer doutorado na University of Pennsylvania, Wharton, fiquei lá, terminei meu doutorado 4 anos, aí eu, em vez de voltar para o BNDES, tinha licença, eu fui trabalhar num banco pequeno. Tinha aquele momento, ou iria para a academia, ou iria para um mercado financeiro. Aí começou a minha carreira no mercado financeiro, trabalhei num banco pequeno, depois no Chase Manhattan como economista, depois, enfim, fui para o Credit Suisse, trabalhar como economista sênior, e depois fiquei 18 anos lá nesses projetos que você falou, né? Depois de 18 anos, eu achei que já tinha tido um CPF sólido, mas eu queria empreender, né? Quem diz que eu sou amante ao risco, com essa idade fui empreender. E aí nós abrimos, eu e mais um sócio, e outros sócios, Mauro Bergstein e outros sócios, nós abrimos a Macro Capital, né? Então é essa jornada que eu tentei contar rapidinho essa história. Não, muito bom. Nilson, falando justamente dessa parte de empreendedor, né? Como assim, você sair de uma carreira de quase 20 anos num banco tradicional, né, que acho que todo mundo sonha em fazer parte, ou pelo menos, né, enfim, tá muito próximo do banco, e falar, eu vou abrir o meu negócio. E o segundo ponto também, a minha pergunta assim, nos bastidores você abre aqui a Macro em 2019, né? Um ano depois, né, ou poucos meses depois, a gente tem uma das maiores crises, talvez comparadas com 2008, a gente começou a comparar, você fala, nossa, saí de um banco, abri o meu negócio, vem uma crise que eu não sei o tamanho, enfim, a gente não sabia nem o inimigo, né? Como é que é esse desafio também, como é que foi esse impacto ali da pandemia, né? Para empreender foi exposto muito arriscado, né? Se a gente não sabia o que ia acontecer no momento. Hoje é até mais fácil, é óbvio que depois de uma grande queda da atividade econômica viria uma grande recuperação, mas não era essa a imagem na época. Na época se falava que a economia se falava até economia, o crescimento em L, cai muito e fica estável por muito tempo. A economia em W, era uma sopa de letrinhas. Então, ninguém sabia ao certo ali no fim de março o que ia acontecer, né? A gente tinha uma perspectiva de um crescimento expressivo da economia, mas a certeza sobre isso era muito pequena. E a nossa opção ali foi ir devagar, né? Porque havia muita incerteza no nosso entender. Então, abrir um negócio nessa época foi muito difícil, mas o que eu aprendi com outros empreendedores de muito sucesso, que nenhuma época é boa. Você sempre acha, caramba, essa época é horrível, é terrível. Agora nós estamos aqui sabendo uma polarização política extremamente significativa, e aí você pensa, você vai abrir um negócio agora? É loucura, né? Então, qualquer momento, você olhando para frente, é arriscado. O empreendedor é isso, tem que querer risco, né? Tem muitos que começam cedo, né? E outros começam mais tarde, ou muito mais tarde, que é o meu caso. Mas meus sócios são muito jovens, então, na média, é uma empresa muito jovem. Sempre tem a média aí para a gente nos ajudar ou nos atrapalhar de alguma forma. Ô Nilson, falando um pouquinho da Macro, eu queria que você explicasse um pouco o que é a Macro, assim, qual que é a especialidade, qual que é a estratégia, quais são os fundos, para a gente conhecer um pouco do dia a dia da gestão, enfim, quais que são os objetivos da gestora como um todo, né? Quando nós criamos a empresa, nós criamos numa ideia de haver um livro único, né? Em vez de ser uma gestora onde há uma alocação pré-determinada a cada instante sobre quanto que você vai colocar em renda fixa Brasil, quanto que você vai colocar em ações, quanto que você vai colocar ações Brasil, ações da América Latina, Estados Unidos, Europa, enfim.
E é óbvio que quando você faz isso, você vai mudando ao longo do tempo esse percentual, mas no nosso entender não era o nosso modelo. Nosso modelo era mais de um livro único e o time discutindo qual seria a melhor alocação nas posições, sem nada prefixado, assumindo um risco que a gente queira ter, né? Então, como é que a gente trabalha? Tudo começa, na nossa leitura, pelo cenário macroeconômico e político global. É o grande guarda-chuva, né? Você vê muitos gestores e você conversa com eles, e quando eles vão falar, eles não ficam falando, eu comprei o janeiro 25, fiz o RED no 27. Eles falam sobre o cenário macroeconômico, o cenário político. E é isso que nós fazemos. Nós construímos esse cenário através de muita discussão do time e tentamos construir o melhor consenso possível. E a partir dali, nós discutimos quais são os mercados que se adequam mais a essa leitura e, dado o risco que nós queremos correr, qual é a melhor alocação possível. Então, nós escolhemos quais são os mercados. É natural que não se escolhe apenas um, a gente faz uma diversificação, e a partir daí, escolhidos os mercados, na etapa seguinte, quais são os ativos nesses mercados que atendem esses nossos objetivos, né? De buscar uma boa rentabilidade, assumindo um risco possível que se queira correr, né? É óbvio que quanto mais risco você corre, o esperado é você ter mais retorno. Mas, por outro lado, você também tem a probabilidade, às vezes não remota, de ir na direção oposta e você perder, né? Então, nesse ambiente que nós vivemos de elevada incerteza, é muito possível que a maioria dos gestores corram um risco menor que eles corriam antes da pandemia. Muito embora, como a volatilidade aumentou, as medidas de risco, né, que você está correndo, essas medidas aumentaram. Mas, enfim, o que nós fizemos é segurar o nosso risco para ter mais convicção e, consequentemente, dar um retorno melhor possível. Qual é o nosso fundo? Nós temos um fundo hoje, que é um macro global, né? Global Macro, como eles falam, e, consequentemente, investimos, tem mais um perfil Brasil, mas nós investimos em todas as economias, né? E hoje em dia, eu até diria que a nossa alocação está mais direcionada para os mercados globais que no mercado brasileiro, não porque não tenha possibilidade de retornos elevados aqui, mas porque nós entendemos que o risco, a incerteza é muito significativo, é muito alto, e nós julgamos que não é, neste momento, uma alocação muito grande do Brasil não é a melhor estratégia, né? Tá. Quando a gente fala, pelo menos, de fundo de ações, sempre classificações, né, de growth, de value, enfim, a gente tem algumas classificações. Para o fundo de vocês, para o fundo macro, tem alguma característica, por exemplo, vocês são, né, como você falou, mais macro Brasil, né, ou enfim, como é que a gente pode classificar o estilo de gestão aí da macro? Nós não somos abraçados a nenhum estilo em particular, né? Tem momentos que nós estamos extremamente direcionais, por exemplo, em ações, posições significativas em ações, menores em renda fixa. Tem momentos como hoje, por exemplo, que por conta dessa incerteza a gente está muito mais nas estratégias em ações, quero dizer, long short, e estratégias mais direcionadas a long shorts intrasetoriais, né? E é interessante isso. É natural que, no fundo, você pode ter um fundo long short, um fundo long only, você tem um fundo de renda fixa, você tem um fundo ligado à inflação, e no resumo, o multimercado é essa junção de todas as estratégias, né? Então, você dá ao gestor a opção de escolher, na visão desse seu gestor, a melhor alocação
para o risco que se pretende ter. Já quando você tem, nós estamos abrindo agora o nosso segundo fundo, que é um Equity Hedge. Então, nós vamos nos posicionar que tem uma parte da nossa carteira, que nós julgamos que está indo bem, vamos criar um fundo ali. Então, a ideia é um cliente que queira, não, eu quero correr mais risco em ações, né? Não quero tanto renda fixa. Então, ele vai se direcionar dentro da nossa casa, mais para aquele fundo do que para o nosso multimercado. Tá. Falando um pouquinho das alocações de hoje, tem alguma que você está mais posicionado, vamos dizer assim? Você, por exemplo, você está falando a bolsa vai cair de 110 para 90 mil pontos, a gente está vendido em bolsa, enfim, ou comprado em... Qual que seria a maior posição hoje em termos de estratégia macro do fundo? Marcos, é uma boa pergunta. Nossa leitura global é uma leitura de um crescimento ainda significativo nos mercados desenvolvidos. Aí você pode tomar os Estados Unidos, pode tomar a Europa. E no nosso entender, o cenário é de um crescimento este ano nos Estados Unidos entre 5,5% e 6%, na Europa muito próximo a 5%, e no ano que vem uma expansão da economia nos Estados Unidos muito próximo a 4%, 4,5%, na Europa até mais alto. Então você vê um forte crescimento. Ao mesmo tempo, você está vendo que a inflação permanece alta. Em ambos os casos, crescimento e inflação, nós temos convicção que nos mercados globais vai ocorrer uma desaceleração na expansão da economia, convergindo naturalmente para o seu crescimento de equilíbrio, então crescimento potencial, mas não é certo qual é o ritmo. E a inflação também, a inflação vai diminuir, caminhando para a meta ou até abaixo da meta, mas não é certo como é essa dinâmica. Como eu falei, no nosso cenário a inflação recua, mas recua muito gradualmente, demorando nessa dinâmica. Então, dado que o mercado de trabalho, tomando agora só os Estados Unidos, que pode ser uma aproximação para os outros mercados, o mercado de trabalho americano vai alcançar a mesma taxa de desemprego que tinha antes da pandemia no próximo ano. Então, mercado de trabalho alto, crescimento significativo, inflação ainda elevada. Nós olhamos para a taxa de juros americana, por exemplo, na ponta mais longa, 10 anos, 30 anos, e entendemos que os juros estão muito baixos. Nesse patamar, os juros reais nos Estados Unidos para 10 anos é de menos 1%. Então é muito baixo. Então nós entendemos, nesse ambiente, o mais provável é a taxa de juros real diminuir. Então, caminhando para algo como 0,50, 0,30 rapidamente neste ano. Então, o que vai fazer, dado que a inflação implícita já está ali entre 2,2% e 2,5%, um pouco acima da meta de 2%, nós entendemos que a taxa de juros nominal vai subir. Então, hoje, os 10 anos, tomando também como exemplo, está a 1,30%, nós vemos essa taxa chegar a 1,80%, 2% ainda neste ano. Então, nossas posições tomadas em juros nos Estados Unidos e na Europa são a posição que nós temos bastante convicção. Essa convicção está presente há algum tempo, e de fato essa posição até acarretou perdas, mas um fundo multimercado é isso, você não pode garantir ao certo quando é que vai acontecer esse seu cenário, pode ser que demore um pouco mais. Nós estamos confiantes que que a taxa de juros irá nessa dinâmica e nós vamos ter uma boa performance. E também quando a gente fala de crescimento, a imagem que se vê rapidamente é uma imagem de preço de commodities elevados, né? Nós passamos por um momento que tem problemas de oferta em algumas commodities, vou citar uma delas, o cobre, onde há uma demanda natural da produção, mas também há uma perspectiva de demanda expressiva. Expressiva por quê? Porque nós estamos num momento de buscar produções que gerem menos monóxido de carbono, né? E, consequentemente, veículos, os automóveis, eles em vez de serem a gasolina, diesel, enfim, combustíveis fósseis, passarão a ser elétricos. E o gasto com cobre nas baterias é muito significativo.
tem uma série de pesquisas que estão tentando diminuir a quantidade de cobre, tanto na transmissão de energia elétrica como nas baterias, mas toma tempo e mesmo assim o consumo de cobre tende a aumentar. Então a gente olha esse mercado que é muito volátil, sem dúvida, mas nós temos uma perspectiva de aumento do preço de commodities. E o meio pode se falar para petróleo, para alumínio e por aí. Então é outra alocação que a gente tem uma boa percepção. E concluindo, no mercado de moedas, né? O mercado de moedas, nesse ambiente em que nós julgamos que a taxa de juros dos Estados Unidos tende a crescer num ritmo até maior do que de outros mercados, pelo primeiro momento, nós julgamos que o dólar tende a se apreciar frente a outras moedas. Então, nós temos posições significativas em dólar contra euro, dólar contra franco suíço, e, ao mesmo tempo, essa mesma história a gente pode contar no Reino Unido contra o euro. Então, nós também temos posições ali. E tem outros mercados também, posições contra o dólar australiano, enfim, contra o ien. Então, nós entendemos que é também uma boa alocação. Mas é óbvio que o Brasil... nós também estamos aqui, né? Nossa especialidade, a nossa raiz é no Brasil, e quando a gente olha, a gente tem um grande trade-off. De um lado você olha para a taxa de juros e vê, puxa, o prêmio que tem na curva é extremamente alto, né? Sim. Por outro lado, se você pensasse isso há 3 meses atrás, você diria assim, poxa, é mais alto ainda. Era mais alto ainda o prêmio. De fato, os juros as expectativas subiram muito. E hoje, por exemplo, ninguém imaginaria que a taxa de juros média em 2026 seria 11%, né? Sim, absurdo. Então você diz, olha, tem um prêmio alto, não vai necessitar subir tanto os juros, poxa, vamos ficar aplicados, né, que os juros vão cair. Por outro lado, todas as incerteza institucional, política, fiscal, de inflação, vão na direção oposta, né? Então, isso acarreta essa extrema volatilidade, que talvez o melhor caminho sejam posições tomadas. E hoje até a gente tem uma posição pequena, mas mais direcionado na crença que pode ser que os juros aumentem, dada essa incerteza, nesse caso mais fiscal, que se avizinha nos próximos meses. E na Bolsa, como eu falei, nós temos posições mais longos e shorts de mercados intrasetoriais, sim. E algumas empresas direcionais na ideia de que elas tendem a dar uma boa rentabilidade nesse ambiente de incerteza em que nós julgamos que o consumo vai continuar se fortalecendo, e toda a pandemia, que é interessante, nós estamos falando há meia hora, e a palavra pandemia, Covid, só surgiu agora. Sim. Seria impensável isso há algum tempo atrás. Mas nesse ambiente, nós julgamos que a incerteza diminuirá, e é provável que, se o governo não agregar muita incerteza, surgirão boas perspectivas, tanto para o mercado de renda fixa, com juros mais baixos, como o mercado de renda variável, que hoje está ali no 113 mil, 115 mil, que há pouco tempo atrás julgávamos que não voltaria mais, né? Ô Nilson, eu queria começar fazendo uma análise um pouco top-down. Eu só estava confirmando aqui o site de vocês, depois a gente fala um pouco sobre os endereços, mas é só para confirmar, é macrocapital.com.br, para quem está nos acompanhando aqui. Mas, ô Nilson, só para a gente começar num top-down, eu queria primeiro começar com os Estados Unidos e um pouco de mundo também. Mas a gente está passando por algumas preocupações agora no curto prazo. A China está desacelerando, a gente está vendo uma volatilidade grande, né? O minério de ferro saiu de 200 para um patamar mais próximo de $100, algo relativamente rápido. Você acha que não pode estar acontecendo justamente o inverso? Por exemplo, o mercado até nos treasuries ali de 10 anos já esteve num patamar de algo mais perto de 2%, hoje já está muito mais baixo. Você acha que não existe uma preocupação de
não chega a ser uma recessão mundial em algum momento, mas uma desaceleração um pouco mais forte da economia mundial. Como é que vocês trabalham com esse assunto? Como é que ele tem ganhado peso ou preocupação aí na tomada de decisão de vocês? É um ponto extraordinário o seu e é a grande questão, né? O ponto central. É inegável que a economia desacelerará, né? Não é possível acreditar que ela cresceria no mesmo ritmo do terceiro trimestre do ano passado, né? Depois da grande contração no segundo trimestre, na maioria dos países ocidentais, uma grande recuperação no terceiro. Então, era esperado que esse ritmo de expansão fosse desacelerando, e isso era quase certo, eu diria até que era certo. E nesse aspecto, a pergunta é quão rápido ou quão lento é essa desaceleração, caminhando, como eu falei, para o crescimento potencial. Então, essa incerteza está presente. A variante Delta, por exemplo, ela trouxe maior incerteza para o terceiro trimestre e muitas casas, inclusive a nossa, bancos estrangeiros, revisaram as suas previsões de crescimento no terceiro trimestre. Hoje, por exemplo, saiu vendas no varejo nos Estados Unidos, você já viu algumas casas puxando um pouquinho para cima os seus números. Mas não é certo esse ritmo. Pode ser que o terceiro seja mais lento, o quarto mais forte, e nós estamos desacelerando. O que acontece nos Estados Unidos é a mesma coisa que acontece na China. Tem uma desaceleração programada. Nós vimos uma economia que crescia 6%, foi agora, nesse ano, vai para 8,5%, que sai um pouquinho mais, e depois, para o ano que vem, vai voltar na direção dos 6%. Então, essa desaceleração, ela não é desprezível, né? É um crescimento extremamente forte, mas tem uma desaceleração ali. E qual é o ritmo de desaceleração? Nós não temos modelos, ninguém tem. Como você bem falou no início, é uma situação única. Tanto a pandemia, essa tragédia é única, mas também a normalização da economia é única. E é por isso que há essa incerteza. De fato, o preço dos minérios de ferro chegou a $200 e agora já voltou para 100. Nós somos da leitura que nesse patamar as empresas de minério, de aço, enfim, a Vale, no caso do Brasil, Rio Tinto, elas tendem a ter uma ótima performance. Naturalmente, com 200, essas empresas têm uma performance ainda maior. Nós vemos nesse ambiente de desaceleração na China e também nos Estados Unidos, no terceiro trimestre, também na Europa, o preço de commodities diminuiu. Mais do que nós vemos para frente é uma recomposição, uma recuperação. Naturalmente, num ritmo para a economia menor do que o terceiro trimestre do ano passado, mas mesmo assim é um crescimento salutar. Os Estados Unidos vai crescer 5%, 4%, é muito forte, né? Sim. A Europa também, algo parecido no próximo ano, muito acima do crescimento médio que eles vinham tendo na década passada. Então, ainda é muito forte. Então, eu não compro essa ideia de que nós estamos num ambiente de estagnação lá. Não, só tem uma desaceleração em um trimestre, é verdade, mas depois nós veremos a economia voltando a crescer num ritmo mais forte. Algo que a gente não sabe, né, Marco, qual é o novo crescimento potencial dessas economias. Sim. Se dizia que os Estados Unidos crescia 2%, mas agora houve tantas mudanças estruturais que não é o certo. Será que não pode agora crescer mais? Teve um aumento de produtividade dramático e a economia americana e das outras também, não pode ser que vá crescer 2,5%? Ainda é muito prematuro responder, né? Então, nós vemos essa dinâmica, é por isso que nós temos essa leitura que você mencionou mais, que eu discuti mais, não se pode descartar a possibilidade de estarmos errados, e é isso que está o risco, e consequentemente nós termos como você disse, uma desaceleração mais forte, não de forma permanente, mas no terceiro e no quarto trimestre. Eu acho improvável, bem improvável, mas é possível, né? Ô Nilson, a gente tem tanto assunto para discutir aqui que
Dá para a gente conversar horas, mas deixa eu só entrar aqui já no Brasil, né, chegar no nosso top-down aqui, voltar para o Brasil, que é como você falou, acho que é a nossa expertise, né, onde a gente onde a gente mora e onde a gente sente mais o calor. Mas começando por uma pergunta que é uma pergunta relativamente simples, né? Há alguns meses atrás, né, quando o Banco Central começou o ritmo de o ciclo de alta, né, da Selic, falaram assim, eu também sou economista, Nilson, então às vezes eu critico o economista, eu falo que eu não sou economista, eu falo, não, os economistas que estão errados, né? Eu passo a bola, mas, por exemplo, falaram assim, não, o Banco Central vai subir os juros até o juro neutro, né? Só que o juro neutro há 6 meses atrás era 5%, depois o juro neutro virou 6%, depois virou 7%, virou 8%. Hoje já tem gente, né, inclusive grandes bancos, ontem, né, saiu uma projeção do Itaú falando que pode chegar a 9%. Hoje teve mais um banco que falou de projeção, se não falo a memória, foi o BNP, falou de 10% da Selic, né? Então, assim, até onde vai a Selic? O que é juro neutro? Será que não tem mais esse conceito? Estão preocupados realmente em reduzir a inflação no ano que vem? Enfim, até onde que pode ir no juro neutro? Até onde que vai a Selic? Como é que você está com essa preocupação em relação à política monetária de curto prazo agora? Marco, outro ponto interessante, né, do fato é a dinâmica da inflação. Eu não estou entre os economistas que no passado achavam que a inflação nunca mais voltaria, né? Ouvi falar que quebrou-se a persistência inflacionária. Também não me parecia naquela época algo passível de ser argumentado com muita firmeza, até por conta de todos os problemas fiscais, né? Você, por exemplo, disse bem, né? Nós dois somos economistas, mas mesmo aqueles que não são, eles todos têm uma opinião. Somos todos analistas econômicos e analistas políticos. Então, quando você olha hoje, parece para onde vai a inflação, porque no fundo é isso que vai determinar, em parte, para onde vão os juros reais, né? Os juros de equilíbrio. E a inflação, mesmo em fevereiro deste ano, não se via nenhum analista que não dissesse que a inflação subiria, como no mundo inteiro, mas chegaria ali em 5,5%, 6% em maio, junho, e depois recuaria na direção da meta. Mês a mês, semana a semana, o que se viu foi que esse pico da inflação subiu e foi postergado. Então, passou a ser junho, passou a ser julho, se achava que ia chegar a 7, chegava a 8, e agora nós estamos ali muito próximos a 10 no mês de setembro, 10%. Então, quando você vê para frente, não dá para crer que a inflação vai voltar para 6, né? É possível, sempre é possível. Nós vimos no ano passado um choque inflacionário, que como todos esperavam, inflação de 2% no ano passado, em menos de 4,5% foi para menos de 4 meses, foi para 4,5%, então pode acontecer de novo, mas hoje você já está vendo. Os analistas, os especialistas falam que a inflação a 10 pode ser que chegue só até 9, né? Como você falou, tem gente falando que a inflação vai chegar a 9, 9,5, 8,5 e vai diminuir. E aí, como você olha para o passado, você nunca viu uma diminuição da inflação de 5 pontos percentuais, 6 pontos percentuais. Então, se chegar a 9 de fato no fim do ano, a gente tem 8,5, mas se chegar a 9... poxa, vai ser difícil voltar para 4, né? Onde está o consenso. E é possível que nos próximos meses, quando os analistas começam a olhar com mais atenção o ano seguinte, nós vejamos projeções mais elevadas, caminhando na direção 4,5%, 5%. E isso explica por que também os bancos, que antes previam juros ficando baixos por um tempo mais prolongado, hoje falam em 9%, 10% no fim do ano, né? E qual é a taxa de juros de equilíbrio, né? Em vez de usar a taxa de juros nominal, vou me permitir falar em juros reais, né? Sim. Que nada mais é do que os juros menos a inflação. E os juros reais no Brasil sempre foram muito altos. Desde o Plano Real eles vêm diminuindo, desde de vários governos vem recuando. Obviamente, no início da década passada,
meio da década passada teve uma elevação, mas recuou e chegou até, eu diria, alguns analistas falavam em 3% de juro real, né? Eu estou mais para um número mais elevado, mas enfim, digamos que seja 4%. Então, juros reais de 4 com uma inflação de 5 vai a 9. Então, quando você falou juro de equilíbrio nominal 9%, tá ok, pode ser 8, né? Se você trabalhar com 3 e uma inflação de 3. Essa é a meta, juros reais de 3, então nós estamos em equilíbrio no 6. Se você quer fazer um aperto de política monetária para trazer a inflação para baixo, tem que ser para cima esses 6, né? 7, 8, 9, e tudo dependerá de todo o empenho que se tenha, não só da política monetária, mas também da política fiscal. E a política fiscal do Brasil, ela está longe de ser contracionista, ela é bem expansionista. Você vê o resultado primário é negativo, e se você pensar, você ainda era muito jovem, mas em 2014... você olhava para frente, 2014 para cá, você nunca diria, ninguém diria que o Brasil teria 12 anos, por exemplo, 11 anos, 10 anos de déficit primário. Se eu chegasse para você e dissesse, o Brasil vai ter déficit primário por 10 anos, você diria assim, e caramba, a dívida vai ter um problema gravíssimo. E não é o caso, né? Quebrou seria a palavra mesmo, que eu acho que a grande maioria usaria. Então é isso, os juros nominais vão ser altos. Ô Nilson, e falando já também de meta do ano que vem, né, o Banco Central tem uma meta clara, enfim, um conselho monetário, mas na sua visão, qual que é a probabilidade de no ano que vem a gente chegar na meta ou estar mais próximo, estar dentro da banda de inflação, né? Você acha que tem a probabilidade ainda é alta, né, de ter realmente uma inflação cadente o ano que vem, se aproximar mais do centro da meta em 2022? Este ano a distância é dramática, né? 3,75 para, vamos usar 8,5 ou 9. É uma distância enorme. Ano que vem, o que se espera que uma série de choques que ocorreram neste ano não persistam. E, consequentemente, a inflação diminuirá. Vai ficar mais próxima da meta? Esse é o cenário mais provável. O consenso do Focus está em 4%. Ou seja, meio ponto percentual acima da meta do próximo ano, a gente está um pouco mais, a gente está 1 ponto percentual acima do centro da meta, que está ok. Se for isso, terá sido uma grande vitória da autoridade monetária conseguir. Agora, ex ante, a certeza é muito baixa, né? Então, não será surpresa que, se nós virmos no fim deste ano, o consenso está mais próximo de 5 do que de 4. Da inflação no próximo ano. Sim. Ô Nilson, a gente está também numa semana aqui, na hora que a gente está gravando hoje, numa semana pré-Copom. A minha pergunta são 2 perguntas, né, em uma. Primeiro, acho que qual que é o call da casa de vocês, né, qual que é a expectativa. E segundo, eu particularmente estou vendo uma dispersão muito rápida, né, então... Era 100 basis points, depois o mercado jogou de repente para 150, aí o presidente do Banco Central falou num encontro num banco, voltou para 125 o mercado. Você acha que pode estar havendo alguma falta, alguma falha na comunicação, nessa proximidade realmente de alinhar melhor as expectativas em relação às decisões do Copom? Marco, desde a gestão passada, houve uma melhoria, a gestão passada do Banco Central, houve uma melhoria espetacular na comunicação da autoridade monetária, não só nos seus documentos, mas na forma de comunicação verbal. Não só nas atas e nos comunicados, mas também em outras comunicações. E na gestão do presidente Roberto Campos, do diretor Fábio Kanczuk, isso melhorou bastante, né? Eu fico muito feliz de ver, por exemplo, o relatório de inflação vir com os modelos abertos, com os coeficientes. Nós já tivemos, no passado não muito distante, a publicação de gráficos no relatório de inflação sem eixos. Nós já tivemos uma época em que a comunicação do Banco Central era uma frase.
Então, houve uma melhoria sensacional. E no ano passado inaugurou-se o Forward Guidance, né, a orientação prospectiva, que também foi um grande avanço, no meu entender, e ainda hoje não é muito bem interpretado, né? Muitos participantes do mercado entendem que o Forward Guidance, como eles falam, né, essa orientação, seria uma promessa, né? Uma promessa que você vai manter os juros estáveis. E não é isso. O Forward Guidance é bem diferente. Como o nome diz, ele te dá uma indicação para frente, qual é o caminho mais provável que a autoridade vê para a taxa de juros, assumindo um determinado cenário que ela coloca. Então, é natural que o cenário vai mudando e o Banco Central vai se ajustando. E o ideal é deixar isso extremamente claro, mostrando que se acontecer esse cenário, os juros vão aumentar no ritmo mais forte. Se acontecer no outro, nós vamos desacelerar. E o que o mercado ficou sem essa âncora? Então se entendia, quando o Banco Central, os diretores falavam, faremos o que for necessário para trazer a inflação para a meta, a inflação do próximo ano, o mercado interpretou isso não com uma sequência mais longa de altas de 100 pontos base, mas com uma aceleração no ritmo, que o Banco Central já fez isso, foi 50, 75, enfim, 100. Então começou, o mercado apressou 125, algumas casas começaram a falar em alta de 150, e nesse evento o presidente do Banco Central sinalizou, na interpretação de uma grande maioria, e está na curva de juros agora, que será 100 pontos base, fará o que for necessário. Hoje está sendo interpretado talvez como um ciclo mais longo. Embora eu seja só elogios a essa gestão do Banco Central, eu diria que o mais interessante, o mais importante hoje é dizer que a comunicação poderia ser um pouco mais clara, com uma divulgação de algum documento antes do quiet period, onde deixasse claro, não durante o mercado, essa visão. Então, essa é a minha sugestão para a autoridade monetária, não quero ser presunçoso, jamais, mas que essas comunicações sejam mais formais e menos em eventos específicos, né? Porque, por exemplo, embora tenha a presença da imprensa, quem está presente talvez se beneficie um pouco mais em ouvir a informação. Não que esse caso particular, a informação não tenha sido só uma clarificação sobre a leitura adequada, né? A leitura já estava presente, mas é sempre bom, como eles têm feito bastante, tornar sempre cada vez mais transparente essa comunicação. Tá ótimo. Ô, Nilson, o que nós achamos? Nós achamos que o Banco Central vai dar 100 pontos base na próxima reunião e vai deixar claro as condicionalidades para alterar esse ritmo. E vai abrir os modelos mais ainda, como já informaram. Muito bom. Vamos deixar anotado aqui, depois a gente vai... O Nilson, eu vou colocar essas palavras na minha boca, não... Mas a gente fala o seguinte, pelo menos nós analistas, né, fala assim... Se o mercado não acontece aquilo que a gente esperava, a gente fala assim, o mercado estava errado, né? Não que eu errei, né? Então, sim. É verdade. Fala assim, estou esperando a bolsa 150 mil pontos. Não, mas está 110. Não, o mercado está errado, eu tô certo. Mas Isso aí. Você tem razão. Falando da última pergunta, falar um pouquinho sobre atividade, né? Acho que a gente está passando por algumas revisões marginais para o PIB desse ano. Aqui eu acho que a gente não é nada drástico, mas eu estou bastante preocupado, né? Eu aumentei o meu nível de preocupação nessas últimas semanas em relação à atividade do ano que vem, né? Inclusive, essa semana, como eu falei, eu li alguns relatórios de alguns bancos revisando para baixo, né? Números bastante fracos da atividade para 2022. Inclusive, um grande banco aqui, que nem precisamos falar o nome, mas ele colocou 0,5 de PIB para 2022, só que ao mesmo tempo hoje teve entrevista, reunião do Ministério da Economia abrindo as suas projeções,
ainda com um PIB de 2,5, né? Acho que revisou marginalmente, mas ainda acima de 2,5 ali aproximadamente. Então, na minha opinião, tem uma dispersão muito grande, né, nessas projeções. Aquela pergunta que o pessoal gosta de fazer nas redes sociais, né, é assim, quem que está errado? Né? Uma pergunta direta ao ponto, né? Nós estamos com uma projeção no crescimento em torno de 1%, né? Então, uma previsão hoje, se vocês esperam que o crescimento do PIB seja de 5% neste ano, sim. Se o crescimento todo trimestre do ano que vem for próximo a zero, você vai ter uma expansão da economia no ano que vem de 0,7. Então, quem espera um número menor que 0,7, espera alguma contração em algum trimestre ou então uma estabilidade. Agora, dito isso, né, a experiência mostra que a capacidade de previsão do crescimento não é tão significativo e elas sofrem mudança, ainda mais num ambiente como o atual, de alta incerteza, né? É tudo muito novo. Então, no fundo, ex post, né, é bem diferente zero de 2%, mas ex ante, basta uma expansão um pouco maior no primeiro trimestre que acaba toda a possibilidade de um crescimento de 1. Nós vimos isso este ano. Saiu o número do primeiro trimestre, todo mundo revisou o número lá para cima, né? Sim. E antes tinha a expansão muito mais baixa, era 3, 3,5%, e foi lá para 5,5%, 6%. O mesmo acontece agora. Então, de fato, a certeza que se tem é pequena. O que existe hoje, qual é a leitura que eu tenho desses números que a gente está vendo? Uma certa preocupação com a questão fiscal, com a questão política, com uma taxa de juros muito elevada para trazer a inflação para baixo, e todo esse discurso, a dificuldade de aprovação de ajustes na economia, todo esse discurso sugere que você sinaliza isso com uma estatística suficiente como crescimento. Aí você põe lá um crescimento de meio, como esse banco falou, e tem uma excelente equipe, né? Mas não se pode descartar daqui a 6 meses essa instituição publique números muito maiores, né? Mas para isso também quero crer que eles julguem que as condições melhorem, a incerteza política diminua, o fiscal não seja mais um problema, a inflação diminua de um ritmo mais rápido. Então, a mensagem básica é que o cenário é negativo, é desfavorável e, consequentemente, a possibilidade de crescimento é mais baixo, né? Maravilha. Não, inclusive, eu estava lembrando que essa semana saíram os dados do IBCBR e acabaram vindo ligeiramente acima também. Então, pode ser mais um indicador para possíveis revisões marginais para cima para quem está um pouco mais pessimista, né? Mas isso Nilson... acontece, não é só no Brasil, né, Marcos? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você viu hoje, saiu venda no varejo, levantaram as projeções. No Brasil também. O terceiro trimestre a gente entende que um crescimento da ordem de 0,5%, 0,6%, quanto o segundo ainda é o cenário mais provável. Mas ainda tem muitos dias por correr, Raquel, em setembro, muitos dados para sair para se ter maior certeza. Sim. Muito bom. Ô Nilson, queria agradecer muito a sua participação. Eu queria só deixar aqui dois recados, na verdade. Primeiro, confirmar aqui o site, né, macrocapital.com.br. Então, tem todas as informações lá sobre os fundos, a equipe, né, como alocar nos fundos, conhecer um pouco mais, né? Tem todo o time lá de relações com investidores. E segundo, Nilson, eu queria também deixar um espaço para você deixar seu recado final, né, em relação à alocação, estratégia, cenário, falar um resumo do que a gente viu aqui hoje e das expectativas de vocês na Macro Capital. Marco, primeiro, começando pelo final, né, eu agradeço a oportunidade de falar com você, participar do seu programa. O que vocês têm feito é muito interessante, esse surgimento, muita gente fala de vocês, o que é bem bacana, e do seu programa em particular. Então, muito obrigado por ter me permitido participar. O segundo ponto há um grau de incerteza significativo ainda, lamentavelmente, vindo não só de uma frente, mas de várias frentes, do lado fiscal, do lado de inflação.
Então, até em linha com o programa anterior que vocês mostraram, e eu acho que o nome é Economia em Comprimidos, né, em Pílulas. Em pílula. E de fato é isso, né? É pílula. Então, a ideia é essa, você tem que perceber claramente que para ter retornos mais altos, você tem que correr mais risco. Mas isso não quer dizer que correndo mais risco você vai ter retornos mais altos, com certeza. Não tem, há um grau de incerteza. Razão pela qual é importante ter a ideia de diversificação. E diversificação é o caminho. Então, quando você procurar um produto, não basta você olhar se a performance passada foi boa. Você tem que olhar muito o time, olhar a equipe, se a equipe é sólida, se ela tem um preparo bom e se a leitura deles se adapta à realidade que você está percebendo. E quando não se adapta, mesmo que seja diferente, você diz, mas eu acredito neles, vou colocar uma parte dos recursos ali. Então, esse é o caminho de ter, nesses momentos de maior incerteza, maior volatilidade, buscar alocações. E, embora seja muito bacana, se comprar, vender, é sempre bom ter em mente que você deve usar isso só uma parte dos seus recursos, e uma parte, o adequado, desses ativos mais líquidos, que você dê para gestores profissionais que vivem disso para te ajudarem na gestão. Então, é uma combinação que me parece importante. E a Macro Capital é uma das muitas gestoras existentes que prestam esse serviço e que a gente pretende crescer, enfim, ter sucesso com os nossos clientes. Com certeza. O sucesso já tá trilhado já. Muito obrigado, esperamos Nilson. Que sim. Muito obrigado por ter me convidado. Obrigado pelo tempo, pelo espaço, né, pela disponibilidade. Manda um grande abraço para toda a equipe da Macro e a gente deixa também, com certeza, as portas abertas. Fiquem à vontade para usar o espaço. Obrigado novamente. E você também está convidado para nos visitar lá quando a onda da pandemia passar. Vai tomar lá um refrigerante com a gente, ou um suco, enfim. Refrigerante não é muito politicamente correto nesses termos, mas enfim, beber uma água com a gente, então. Combinado. Obrigadão, Nilson. Uma ótima noite. Obrigado. Uma ótima noite para você também. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com o Nilson Teixeira, um dos maiores economistas do país, né? Hoje CIO da Macro Capital. De novo, procurem sempre acessar os documentos oficiais, os endereços oficiais, macrocapital.com.br. Lá tem todas as informações sobre os fundos, né, sobre a equipe, conhecer também um pouquinho mais da história do próprio Nilson também, tá? Então, pessoal, lembrando que o BMC Talks toda quinta-feira às 18 horas aqui ao vivo na BMC News, mas você pode acompanhar, né, quantas vezes você quiser também no seu podcast preferido. É só procurar, deixa lá já marcado. Toda quinta-feira tem programa novo, BMC Talks comigo, com o Marcos Saravalho, tá bom? Mandem sugestões de nomes, de pessoas para a gente conhecer aqui toda quinta-feira. Tenha uma ótima noite e a gente se vê aqui no BMC Talks na semana que vem, tá bom? Uma ótima noite e um ótimo final de semana. Até mais. Tchau!